Tati e Elas com Tatiele Melo. Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um programa Tati e Elas. Esse programa, gente, ele é feito para você, para que você possa cada dia mais crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, através de um bate-papo descontraído, através dos testemunhos, dos depoimentos, das experiências compartilhadas aqui. Nós aqui da Comev, eu, juntamente com toda a equipe, queremos desejar para você, sim, um ano maravilhoso. Por isso eu trouxe uma amiga querida, que é a Gabi. Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Oi, pessoal. Gente, a Gabi é uma amiga querida, mãe do Tiaguinho, um bebezinho aí de... Tem um ano? Vai fazer 11 meses, tá quase. 11 meses, vai fazer quase um ano, tem quase um ano. E ela é a esposa do Luiz, que trabalha aqui na Comev, que faz aí a parte de transmissão para vocês aí, né? E, gente, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre as ditaduras, ou as ditaduras que as mulheres têm vivido agora nessa pós-modernidade. Como que nós chegamos nesse assunto? Eu fui à igreja da Gabi, a Gabi é presbiteriana, e ali a gente começou a conversar e a gente não conseguia parar mais, né, Gabi? Uhum. Foi tão gostoso, né? Foi um papo Foi crescendo, natural. crescendo, e eu vi que ela gostava disso também. Mas eu vou deixar ela se apresentar. Gabi, fala um pouquinho pra gente da sua história, se você nasceu num lar cristão, quantos irmãos você tem. Tá bom. Eu nasci, sim, em lar cristão. Eu tenho 3 irmãs, mas são do primeiro casamento do meu pai. Então, em casa, eu sempre fui filha única, né? Mas, sim, nasci num lar cristão, católico. Fiz todos os rituais católicos, fui batizada, primeira comunhão, eucaristia. Só que, então, falar de Cristo, de Jesus, sempre foi muito... natural na minha casa, mas dentro de uma visão católica, né? E estudei em escola católica, cresci nesse ambiente, mas conforme eu fui crescendo, adolescência, muitas dúvidas surgiam assim na minha cabeça, questionamentos. Apesar de acreditar naquilo que me falavam, eu me questionava em alguns aspectos. E por estudar em escola católica, mais ainda, porque aí vinham as aulas, os ensinamentos, e eu sempre batia de frente com alguns pontos. E nós temos uma família de amigos que são presbiterianos, somos amigos há muitos anos, desde nossas famílias são amigas antes de nós nascermos, as crianças. E um desses meus amigos estudava na mesma escola que eu, quando a gente tinha por volta de uns 15 anos, nessa escola católica. E aí ele começou a perceber nas aulas de religião que os meus questionamentos, as minhas dúvidas, ele falou assim, olha, Gabi, eu acho que você tá mais pra protestante, evangélica, eu acho que você devia visitar a minha igreja. Aí eu falei, ele começava a me contar, falava como que era, eu falava, isso eu concordo, acho que assim faz sentido. E aí fui me interessando, até que um dia ele me convidou, eu fui à igreja, que é a igreja que eu frequento hoje. Mas foi só uma visita. Fui, eu me lembro muito bem do dia, gostei, achei tudo ótimo, assisti a aula, mas fui e não retornei, só mesmo visitei. E aí passou, não me lembro agora exatamente, mas acho que uns 2, 3 anos, e aí veio uma vontade, assim, de novo, de visitar aquela igreja. Falei, eu queria ir de novo lá na igreja do meu amigo, tudo. Inclusive, ele nem estava, na época, aqui no Brasil, estava estudando fora. Aí eu liguei para a avó dele, que morava pertinho, eu falei, eu queria ir com a senhora. Posso? Ela, vamos sim. E aí, dessa vez já foi diferente. Infelizmente, eu não lembro, assim, como algumas pessoas falam, eu lembro do momento da minha conversão. Não lembro, assim, um dia especial. Mas eu sei que esse dia, aquela visita tocou de uma forma diferente. E aí, eu não parei mais de frequentar. Foi a primeira vez que eu retornei. E desde então, fui indo. Minha mãe começou a se interessar também. Aí começou a ir também. Meu pai também começou a se interessar. E assim, bem naturalmente, a gente foi se aprofundando, né, no estudo da palavra. Aquilo foi realmente tocando. Espírito Santo, né, tocando. E aí, hoje, somos membros, né, há mais de 10 anos dessa igreja. Meu pai é diácono, minha mãe participa também da igreja ativamente. Eu sou professora da escola infantil. Então, assim, foi bem natural. Nós já éramos cristãos, mas com uma outra visão, né? Então, houve essa conversão familiar através dessa forma. Gente, que lindo isso, né? Foi muito legal. legal. Amigo de escola. De infância, né? Mesmo, E até hoje, né? Somos amigos, eles frequentam ainda a escola, somos padrinhos de casamento um do outro. E para a família deles foi uma alegria, né? Porque eles sempre nos tiveram como amigos, mas sempre respeitaram, né? A nossa religião.
mas naturalmente Deus nos conduziu e hoje somos, além de amigos, partes da mesma família, Nossa, né? que legal. Cristo. Eu acredito, sabe, Gabi, que uma das formas da gente comunicar o evangelho hoje são os relacionamentos, né? Porque antigamente você poderia fazer um evangelismo na praça, você poderia... Hoje eu acho que assim, as pessoas estão mais fechadas para isso. Agora, o relacionamento... Sempre vai ter um momento que a pessoa vai ter uma dúvida, vai ter uma crise, vai passar por um momento difícil, porque todos nós passaremos. E aí é o momento que a gente entra, porque a gente tem a verdadeira esperança, E ele né? fala mais dessa forma, né? Do que você... Talvez se ele tivesse me chamado para pregar, né, a fé dele, a doutrina dele, talvez não tivesse surtido o mesmo efeito. Mas ele percebeu ali um questionamento, uma dúvida, e aí Ele entrou. mas de uma forma natural. Que legal. Foi muito bom. E agora me conta um pouco, assim, do que você acha, ou quais são as ditaduras que nós temos visto hoje as mulheres enfrentando? Cita algumas pra gente. Eu acho, assim, hoje, avaliando a modernidade, como você colocou no início, achei bem pertinente. É da modernidade mesmo isso, né? Não é uma coisa de sempre, mas hoje eu acho que muito a questão estética, a aparência que as mulheres sofrem, e a questão também da divisão entre família e trabalho, né? Que antes não era dessa forma e hoje se tornou mais que uma ditadura do que uma opção, né? Então, acho que essas, para mim, são as duas ditaduras mais fortes que a gente enfrenta hoje. E você teve experiência com essas duas, assim, de você enfrentar uma crise com relação a isso? Eu lembro que a gente acaba passando algumas, né? Essa questão da estética, eu sinto essa pressão, né? Hoje a gente sente o tempo todo, né? O tempo todo. Você tem que fazer, você tem que mudar, você tem que transformar. E você, já sentiu isso? Então, em mim, eu nunca tive essa dificuldade. Eu acho que também pela minha criação, minha mãe sempre estimulou muito, assim, a se amar, a se gostar, não se... Que legal! Não criar crítica, ela sempre enalteceu muito as minhas qualidades, não para vaidade, mas para o contentamento, né? E eu também nunca vi nela essa busca exagerada pela perfeição. Mas eu comecei a observar isso, eu sou farmacêutica de formação, e teve uma época que eu resolvi fazer um curso de estética relacionado na minha área, e surgiu uma oportunidade, mas relacionada à parte estética moderna mesmo, esses procedimentos novos que basicamente buscam ali conter, né, o envelhecimento de uma forma mais potente, né, do que apenas um autocuidado. E eu achei muito legal, me interessei, cheguei a fazer cursos, até trabalhei um pouquinho nessa área, mas foi justamente no momento que eu acabei vendo que não era para mim. Porque eu vi que não é uma coisa natural, é uma coisa desmedida, né, assim... a pessoa começa com a intenção de se cuidar, com a intenção de... não, é só um autocuidado, é só uma leve, um auxílio, uma ajuda, e de repente a pessoa está escrava daquilo, né? E eu acho que não combina isso, né? Você ser escravo de uma coisa que não precisa, né? Então, assim, eu via que isso causava mais um descontentamento do que com um contentamento, né? Então, assim, você acaba por estimular, porque você está ali oferecendo só meios da pessoa se modificar, né? E não da pessoa se gostar como ela é. Então, nesse momento, eu falei, acho que não é pra mim, fora as questões relacionadas ao risco, que eu também achei que não valia a pena, então eu acabei me afastando. E aí, me afastei, não segui nessa área, mas no nosso convívio mesmo, no dia a dia, a gente vai vendo, né? E eu vejo, assim, muitas pessoas próximas de mim, às vezes, infelizes, insatisfeitas, às vezes ficando até depressivas por conta disso, né? E é assim, e aí você olha, a pessoa é linda, é bonita, não tem nenhum problema, assim, né? Que não estamos falando de uma deformação, de uma coisa, não, estamos falando de coisas naturais, né? E a pessoa ali vivendo escrava daquilo, não pode envelhecer, não pode ser diferente, não pode estar aquele padrão, né? O padrão que todo mundo fala hoje em dia, né? Que, inclusive, assim, fala-se muito que não tem mais padrão hoje em dia, mas tem, né? Porque, hoje em dia não, você não precisa mais se preocupar com o padrão. Mas eu acho que sim, precisa, porque tá todo mundo falando disso, né? Você liga a televisão, todas as pessoas na televisão estão padronizadas. Como que quem assiste não vai se
incomodar Sim. com a sua aparência, Uhum. né? E aí, eu acho que isso é uma ditadura. As pessoas que eu não vejo de forma saudável, eu vejo de forma Sim. escravizada Uhum. mesmo. Então, E qual que você acha, Gabi, que é o limite para nós cristãos, né? Porque quando a gente vai conversar com algumas pessoas, né? As pessoas dizem assim, ah, não, mas eu preciso me sentir bem, não, eu preciso cuidar. E, ok, mas a gente tem que entender que nós temos fases na vida, né? Nós temos ciclos que se encerram, né? Então, a nossa fase, o nosso período infantil, o nosso período da adolescência, a nossa juventude, a parte mais idosa, né? São fases, são ciclos natural da vida, né? E que a gente percebe que há uma resistência. isso. Assim como também hoje fazer exercício físico não é uma coisa assim, eu vou fazer porque eu quero saúde, né? Então assim, não, agora eu tenho que fazer muito e eu tenho que mostrar o máximo que eu faço, o quanto eu tô fazendo, eu tenho que sempre evoluir nisso. Isso. E não é a realidade de todo mundo, Sim, né? E qual que é o limite da estética pro eu acho que cristão? é bem por aí mesmo. Eu acho que longe do que estamos dizendo aqui, a gente está querendo dizer que você não deve se cuidar, que você não sim. deve ter cuidado, ter uma vaidade no bom sentido, né? De estar bonita, de se arrumar, de fazer uma boa dieta para ter uma boa alimentação, de fazer um exercício físico para ter saúde. Eu acho que isso tudo é mais do que importante. Mas é isso aí. O limite é quando, na minha opinião, né? Quando isso passa a ser somente em prol da busca por uma aparência perfeita e que nunca se atinge. Acho que esse é o ponto principal, né? Nunca se atinge. As pessoas fazem os procedimentos ou fazem o que tem que fazer, mas não chega nunca em lugar nenhum. Né? Tanto é que elas perdem a mão por isso, Perdem a né? mão por isso. Porque às vezes a pessoa até faz alguma coisa, você fala, nossa, que legal, como você tá bonita e tal. Mas aí, de repente, você vê que nada satisfaz. Né? E eu acho que isso tem a ver também com a falta de contentamento, né? Porque, primeiro que tem certas coisas que você nem deveria mexer, porque foi como Deus te fez. Então, você deveria se contentar com a maneira que Ele te criou. Porque se Ele é o Criador perfeito, Ele não erra, né? Agora, sim, eu quero me sentir bem, então eu quero perder um pouco de peso, ou ganhar, ou mudar um pouquinho o meu cabelo, minha aparência, quero pintar o cabelo, sem problemas. Eu acho que isso não é pecado. Mas, assim, até que ponto? Ao ponto que aquilo ali não vire uma escravidão mesmo. Então, o que eu acho que é escravidão? É isso, eu não posso ficar sem esse procedimento, eu não posso sair sem isso, eu não posso deixar de fazer aquilo, eu não vira uma prisão mesmo, né? De regras, de amarras que a pessoa não se permite mais, não se vê mais bem, né? Então, eu acho que entre esses dois pontos, o cristão, primeiro, ele tem que se contentar, acredito, com aquilo que Deus te deu. Então, você nunca vai... Você não deveria olhar para alguém e falar, é assim que eu deveria ser. Não, não é, porque se ele te fez assim, é assim que você deveria ser. Né? Senão ele tinha te feito daquela forma. Então já começa por aí, não se comparar, não colocar numa estética proposta o seu objetivo, porque Deus é o nosso, né, o nosso Criador. E também, e esse eu acho que é um ponto, e o outro ponto, a escravidão, como eu já disse. Aquilo ali já tá te fazendo mal, né? Já começa a fazer mal para você, em vez de bem. Não é um prazer, né? Ficou na minha cabeça muito de você ter dito assim que a sua mãe, desde criança, né, sempre trabalhou com você o seu valor, se contentar com aquilo que Deus te deu. Gabi, eu quero muito saber dessa experiência. Sabe por quê? Eu acredito que isso é a base. Isso é a base. Né? A gente formar as nossas crianças... De cedo, né? Com essa capacidade de entender... isso é bonito em mim, isso aqui não é perfeito, mas tudo bem. O outro também tem algo que não é perfeito nele, mas eu estou contente. Me conta um pouco disso. Como é que a sua mãe fazia? Como é que foi? E assim, e não que ela fosse aquela mãe que ficava exagerando. Lógico, mãe é mãe, né? Pra mãe tudo tá sempre Até porque lindo. se fosse exagerado, não seria esse equilíbrio, né? Mas pra mãe sempre tá tudo lindo. Mas claro, eu passei pela adolescência, momentos que você se compara, que você... mas eu queria... né? Mas eu não sou assim, mas não sei o quê. E ela sempre fala, Gabi, mas você é bonita desse jeito. Não, mas tá linda assim. Fulana também é linda, mas daquele jeito. Não tá. Não. Mas essa roupa eu fico parecendo. Não fica parecendo, não. Você tá ótima desse jeito. Ou então vamos trocar essa roupa, mas não é você o problema. Então acho que é essa roupa que não é tão legal. Vamos ver outra. Que legal, né? isso. Dessa forma, sem exagerar, mas assim, não temos que... Não é problema nenhum, né? Eu sempre fui muito magrinha, então teve uma época que eu me incomodava também de ser muito magra.
E aí, não quero roupa que mostre muito a minha perna, é muito fina, não sei o quê. Não, filha, mas perna fina é bonita, perna grossa também é bonita, toda, né? Mas você pode usar uma saia, então, que mostre até a parte que você acha mais legal, mas não precisa deixar de usar saia, né? Então, assim, de forma sutis, mas ela nunca deixou eu criar esses estereótipos, né? De que eu não sou. Então, mãe, eu quero fazer escova, porque eu não quero meu cabelo enrolado. Tudo bem, vamos fazer. Mas seu cabelo é lindo, mas vamos fazer escova, não tem problema. Nunca ela deixou virar um tabu, sabe? Assim, uma coisa... Nossa, mas eu achei legal isso, né? Porque, assim, ela não depreciava o outro pra você se sentir bem. Então, Isso, assim, sua perna é magra, mas é bonito perna fina, né? É bonito você ser magra, mas quem tem a perna grossa também é bonito. Então, assim, ela não depreciava, né? Você quer fazer escova, tudo bem. Mas o cabelo cacheado é bonito. O cabelo liso também é bonito. Também é bonito. Isso é legal, né? Essa época eu ficava... Mãe, você acha mais bonito que eu deixo assim, enrolado ou liso? Ela, como você quiser, os dois são bonitos. Usa hoje enrolado, amanhã você usa liso. Sem criar, né? Porque também... Não, seu cabelo é enrolado, você tem que usar só enrolado. Não é bonito liso. Não, eu falava, o que você acha? Ela, acho que cada dia você usa um, Gá, pra você não enjoar. Amanhã você faz escova, amanhã você deixa enrolado. De uma forma mais natural. Né? Nossa, assim. que legal. Então, acho que isso me deixou mais leve, né? Eu passei por essa fase da adolescência e não tive o que muitas jovens têm, né? Aqueles complexos fortíssimos de não querer se aceitar, de não querer usar. Quando vinha, assim, eu já me sentia mais tranquila, né? Porque acho que é o que você falou, quando a segurança vem de casa... traz pra gente, né? Porque lá fora sempre alguém vai te criticar. Isso, ainda mais nessa fase, né? De adolescente, jovem, criança. É muito, né? Maldosinho nessa idade. Faz muita perseguição nesse sentido, que é o bullying, né? Então, se você tá seguro em casa, né? Com, tipo, não, mas minha mãe, meu pai, eles já falaram que isso não tem importância. Então, o de fora começa a ser sem importância, né? Começa a não ter peso pra você, né? Nossa, que legal. Que experiência maravilhosa, isso né? é bom. A gente tem que perpassar isso. Além da ditadura da estética, né? Que, assim, eu também tenho visto, também me incomoda, né? Pensar que nós, cristãos, estamos aderindo a essa esteira, né? Sem fim. Pessoas que não conseguem ficar sem botox. Pessoas que não conseguem, às vezes... todo o dinheiro é investido nisso, ou então só se sentem bem quando estão fazendo algum processo estético, né? Isso é realmente algo que a pessoa precisa olhar, né? Precisa trabalhar. Porque, de certa forma, a gente também está buscando ali ser reconhecido por homens, né? Então, eu preciso o tempo todo que o outro diga que eu estou bonita, o outro diga que eu... É um passo para vaidade excessiva, né? Vaidade pecaminosa, né? Isso, exatamente. E qual outra ditadura você vê que a gente experimenta agora? Aí é a que eu vivo hoje. Porque essa eu não vivi, né? Da estética, graças a Deus, eu passei por essa. Mas eu hoje, né, já adulta, com filho, marido, casa, trabalho, eu acho que é a ditadura da mulher dar conta de tudo, né? Da mulher, o tal empoderamento virou uma extensa lista de obrigações, né? Então, não é bem um empoderamento, é uma obrigação demais, né? Então, eu acho que é a ditadura de você não ter mais o direito da escolha, né? Porque eu entendo, assim, não sou feminista, mas eu entendo que na época que o feminismo existiu, a busca, em muitos aspectos, faz sentido, assim, por direitos que eu acho que não eram nem feministas, eram humanistas, né? Por muitos pontos. Mas se buscava uma igualdade. Algo que nunca vai existir, né? Porque não somos iguais. Já começa daí. Nunca seremos. O mundo pode não querer aceitar, mas nem biologicamente, nem emocionalmente, nunca seremos iguais. Então, essa busca pela igualdade, ela só trouxe mais, eu vejo, mais deveres, mais obrigações. Então, assim, mas antes a mulher vivia uma ditadura. E hoje a gente vive outra. Boa. Né? E hoje a gente vive outra. Mudou a ditadura, mas vivemos da mesma forma. Porque as obrigações que as mulheres não queriam mais viver, não tem como, né? Por exemplo, as obrigações da maternidade, que é a que eu mais acho que faz sentido nesse assunto. Por mais que você tenha um marido, um pai presente, mãe é um, pai é outro, né? Pai tem um papel, mãe tem outro papel. E tem necessidades do filho que só a mãe pode atender, né? Isso é ótimo, maravilhoso, não há problema nenhum nisso. O problema é quando, além dessas obrigações impossíveis de transferir, você tem que você tem que dar conta de outras obrigações, né? Então, eu acho que, assim, não existe uma igualdade, e do jeito que a gente se colocou hoje em relação
aos homens de querer ser igual nessa questão do trabalho, da importância fora de casa, você só ganhou um peso a mais, né? Porque você não tem mais o direito da escolha, né? De, olha, agora tá pesado pra mim. Agora eu acho que eu vou me dedicar só a essa tarefa porque tá pesado. Não existe mais essa possibilidade. A sociedade se configurou de um jeito que é difícil hoje, uma família em que todos não trabalhem. Sim. Muito difícil. Ou até, né, Gabi, às vezes nem tá pesado, mas é assim, eu quero viver esse momento com meu Também não filho, eu pode. quero viver esse momento com a minha casa, né? E aí a gente sente que há uma luta. E você chegou a experimentar algum momento, assim, de ser desencorajada Sim. disso? Ou de dizer, nossa, isso é loucura, Sim. isso... Me conta um pouco. Eu acho que assim, com toda essa evolução, né, que tivemos da família, né, a mudança da configuração familiar, criou-se novos preconceitos, né, novos estereótipos. Então, hoje a família normal é essa família que pai e mãe trabalha, que todo mundo dá conta de tudo, que ninguém mais que a mulher não fica mais nessas tarefas domésticas e tal. Isso virou algo... que ficou em demérito, né? Parece que você se dedicar à casa, se dedicar ao marido, se dedicar aos filhos é demérito, é uma coisa inferior. Então, não podemos se minimizar. Então, a gente tem que se igualar. Então, você faz lá fora e faz aqui dentro e faz tudo ao mesmo tempo. Então, quando você fala, como você disse, às vezes não é nem porque eu não tô aguentando, só porque eu quero. Mas que é por quê? Ah, não, mas por que ficar só em casa? Ah, não, mas... Então, entra questões como, mas você é tão inteligente, mas o que tem a ver inteligência com isso? Pois é. Né? Ah, mas você vai perder, você vai desperdiçar esse tempo, mas você vai jogar fora a sua profissão, mas você vai jogar fora a sua carreira, mas você vai... Olha quantas coisas você poderia ter, ou vocês, né, a família, poderiam ter. Então, assim... criou, né, essa configuração tá tão forte que o retorno ao lar exclusivo virou, assim, algo desmerecido, sem importância, sem valor, né? E eu acho que a gente não tá querendo dizer que a mulher não pode trabalhar fora. Isso não, né, nem é bíblico. A mulher pode trabalhar fora, mas, assim... essa busca incessante pelo trabalho fora de casa criou em todas nós, involuntariamente, um desmerecimento para o trabalho em casa, né? Então, assim, cuidar das coisas de casa, só se não tiver outra opção. Mas não sou eu que vou cuidar, eu vou ter alguém para me ajudar. Não vou eu ficar lavando, passando, cozinhando. Cuidar de filho, não, tudo bem, posso cuidar, mas não o dia todo, né? Eu tô ali, eu tenho um tempo de qualidade à noite, mas não preciso ficar o dia inteiro dedicada a ele. Sim. Então, assim, parece que é uma coisa sem importância, né? Então, eu acho- desvalorizada mesmo. Sim, e eu acho que é uma ditadura porque começa muito cedo, né, Gabi? A gente isso sendo incutido na gente, né? Então, assim, é como se tivesse uma ordem, né? Você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter uma estabilidade financeira, depois você vai casar, aí você vai casar, mas você tem que ter tanto tempo de casamento. Espera um pouquinho. Pra depois você ter filhos, né? Exatamente. E aí, assim, você pode só ter tantos filhos, no máximo Isso, 2, tem porque se isso você também. passar disso, é loucura. Então, assim, a gente percebe que o que você falou no começo, né? Foi nos tirar da opção de escolha. Isso. Que é o que eu achei legal da sua mãe. Então, assim, tá bom, você tem perna fina, mas ter perna grossa também é bonita. Perna fina também é bonita. O seu cabelo é enrolado, mas você pode fazer uma escova. Você não precisa ser uma coisa ou outra Isso. só. Você pode ser... você não precisa ser ou, né? Ou liso ou cacheado. isso. Pode ser e. Liso e cacheado, né? Depende do dia. Exatamente. E aí, eu acho que essa opção, né? Você pode ser uma profissional, mas você também pode Sim. ser uma pessoa que escolhe só se dedicar 100% ao seu lar, à sua família. Mas isso foi nos tirado, Foi, né? até porque o mundo tá imediatista. Então, você falar assim, não, mas não é uma decisão para sempre, eu quero parar agora. Eu vou me dedicar a um período enquanto eu tenho os filhos pequenos. Tá? Mas você vai perder tempo. Quando você quiser voltar pro mercado de trabalho, não vai poder mais. Então, assim... o mundo tá muito rápido, tá tudo acelerado, é tudo pra ontem. Então, um dia que você fica fora do mercado, olha, o mundo tá indo pra frente e você tá parada. Mas será que é tão assim, né, exagerado dessa forma? E perfeito o que você falou. Não, eu sou farmacêutica, eu sou esposa, eu sou mãe, agora eu vou ficar só em casa cuidando da minha família. Daqui uns anos eu acho que eu quero voltar, daqui uns anos eu quero mudar de profissão. Enfim, por que a gente não pode ser mais maleável em relação a isso, E né? eu acho que a gente deixa Deus de fora, né, Gabi? Porque Totalmente. a gente fala assim, que quem abre portas é o Senhor. Então, se você parar de trabalhar agora para cuidar do seu filho, você tem que crer
que Isso. quando você for possível, e se for possível, se você desejar, e se assim o Senhor colocar no seu coração de você voltar para o mercado de trabalho, Ele vai abrir a porta para você, né? Eu acho que a gente deixa muito Ele de fora dessas decisões nossas, né? Mas acho que é isso, é o momento do... o ser humano, ele tá, né? Eu acho que na maior parte da história, no momento do alto poder. Então, assim, a gente esquece completamente que, como você disse... No trabalho ou não no trabalho, num trabalho autônomo, num trabalho estável, sempre é a mão de Deus que está nos sustentando. Mas a gente se ilude com a autoconfiança, né? Com a autossegurança. Então, sou eu que estou equilibrando tudo isso aqui. Então, eu não posso tirar a mão daqui, porque senão vai cair quando... Por exemplo, nossa, minha situação está super estável. Eu não posso abandonar isso aqui. Mas ela está estável porque Deus está estabilizando ela. E mesmo que você não faça nada, Ele pode desestabilizar ela amanhã, se Ele quiser. Mesmo você não fazendo nenhuma escolha irresponsável. Porque parece uma escolha irresponsável hoje, né? Você tem um bom emprego, você tem uma estabilidade. Então, eu vou sair desse emprego. É uma decisão irresponsável. Mas você pode continuar nele. E Ele pode sumir da sua vida da mesma forma, sem você querer. Né? E eu acho que para o cristão... A gente esperar isso do mundo é natural. Sim. Mas a gente vê isso no nosso meio cristão é errado. Né? Então, assim, a gente vê muitas mulheres cristãs querendo ter essa coragem. E isso se torna quase que um ato, assim, de as que tomam essa decisão. Nossa, como ela é corajosa. Nossa, é realmente um ato heróico. Porque você fica assim, imagina, eu não teria coragem, eu não posso e tal. Mas onde está a nossa fé? Né? De acreditar que se eu estou buscando... atender à vontade de Deus, cumprir com aquilo que Ele desenhou para nós, por que Ele vai me desamparar? Pois é. Por que Ele vai... Talvez Ele não te supra da mesma maneira que Ele supre hoje, mas Ele vai suprir de outra forma, né? Então... E talvez seja até um trabalhar, né, Gabi? Porque, assim, o que eu percebo hoje, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas se a minha esposa, ou se eu parar de trabalhar, a gente não vai ter o mesmo padrão de vida. Mas será que o padrão de vida, ele é tão... necessário ou muito mais importante do que esse período que o seu filho está vivendo, Exato. esse período que você precisa desse tempo, que você vai se sentir realizada como mãe, você vai se sentir totalmente cumprindo o papel ali que Deus te deu, desse momento de gerar filho, porque é uma estação, o filho vai crescer. Exato, né? As pessoas são muito imediatistas mesmo, elas esquecem que as coisas vão se modificando. E aí a gente vai vendo, né, que essa correria, essa ditadura de tem que estar fora, muitas vezes é pra gente comprar coisas que não são essenciais, né? Não é para manter ali uma coisa, é mais pro nosso consumismo. E eu acho que isso são coisas que a gente precisa abrir o olho e ser realista, né? Realista. Porque muitas vezes a gente não está falando de se eu não trabalhar, a gente não vai ter o que comer. Muitas vezes não é disso que a gente está falando. Né? Lógico que tem casos que nem cabe uma conversa dessa, porque é óbvio que é necessário todo mundo juntar ali as forças para trazer o sustento para casa. Mas na maioria das situações que a gente está falando aqui, não é isso. É isso aí, é uma busca a gente vive, né, numa sociedade extremamente consumista e a gente vai misturando o consumo necessário com o consumo supérfluo. E a gente transforma o que é supérfluo em necessário, né? Então, vamos fazer aqui o cálculo do que a gente precisa para tomar essa decisão. E aí você põe coisas na lista e fala, mas isso aqui devia estar nessa lista? Isso aqui é tão necessário assim? Sem isso aqui a gente não pode mesmo viver. E a maioria das pessoas que optam por isso, né, viver essa vida sempre, né, dessa busca constante por ter, a maioria delas, depois de muitos anos, você conversar, não falam que valeu a pena. A maioria se arrepende de não ter parado, descansado. E a gente nem tá falando só de mulher e filho. A gente tá falando de todo mundo como um todo, né? Às vezes, homens também, que trabalharam demais a vida inteira e não aproveitaram sua valorizar família. Momentos, né? Porque a Bíblia ensina você viver o hoje, né? E não, lógico, que isso não quer dizer que você não deve pensar, se programar, fazer uma reserva, agir com prudência. Isso também é bíblico. Mas assim, do jeito que a gente vive hoje, a gente vive pro amanhã e não pro hoje. É sempre... Meu filho tá pequeno, eu já vou começar a fazer uma poupança para a faculdade. Eu falo, gente, mas ele tem 11 meses, eu já deveria começar uma poupança para a faculdade? Se Jesus voltar antes, o que a gente faz com esse dinheiro da poupança? Então, assim, tudo bem, você quer fazer uma poupança, acho que não é pecado, mas a gente só vive em função disso. E a provisão de Deus? E a provisão a gente não de Deus, crê, né? Onde ela tá, né? Sim. Gente, tá gostoso, né, esse bate-papo. E o nosso objetivo aqui é que você reflita um pouco, né?
para que a gente saia um pouco fora da bolha, daquilo que é imposto para nós, e a gente possa refletir daqui 10 anos, o que eu vou me orgulhar, né? De ter continuado dessa forma ou de ter seguido um outro caminho, dado mais atenção aos meus filhos, à minha família, ou de repente ter mais tempo para mim, para os meus pais, para os meus amigos. Tudo isso nós precisamos refletir, porque hoje nós vemos num automático. E, gente, nós temos uma plataforma para atender toda a sua família. Uma plataforma da Telmídia. Eu acho que se você não conhece, você pode clicar aqui e entrar ali no nosso site e conhecer um pouco mais do que nós temos ali. Filmes, séries, palestras, tudo para te ajudar a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, e os seus filhos também. Você pode também nos abençoar compartilhando esse programa, se inscrevendo aqui no nosso canal. Tudo isso, gente, contribui muito para o que nós fazemos aqui, que é levar conteúdos de qualidades e bíblicos para sua casa. Gabizinha, vamos falar sobre contentamento? Vamos. Porque assim, tudo que você falou ficou assim, muito na minha cabeça, que eu acho que é essa questão do contentamento, né? Esses últimos dias eu tô muito focada, assim, meu coração, minha mente, minha atenção voltou muito para essa questão do consumismo, né? Do quanto nós estamos consumindo e o quanto isso é insustentável para o nosso país, para o nosso mundo, né? Não é nem só para o nosso país. O quanto as pessoas estão estressadas, sobrecarregadas para manter isso do ter, né? E a gente tá perdendo coisas preciosas, como relacionamentos, como tempo de qualidade em família. Nós estamos sempre aí correndo, né? Ou abrindo mão de coisas que é essenciais. A gente vai em restaurante, a gente vê as crianças ali com as telas, as pessoas não têm conversas, né? E eu tenho pensado muito nisso. E eu acho que fruto disso é o nosso coração, né? É a gente trabalhar esse contentamento. E para você, o que é contentamento? Eu acho que isso é uma da maior lição bíblica, né? Acho que o tempo todo Deus fala com a gente na sua palavra sobre o contentamento. Acho que em tudo, né? Em se contentar desde as coisas boas, as coisas ruins, em tudo que a gente falou aqui, com a sua aparência, com o seu estado financeiro, com o estado de saúde. Acho que o contentamento eu acho que deveria ser, né, a característica básica do cristão. Porque eu entendo que o contentamento vem de você já ter a maior graça de todas, que é a salvação. Então, as outras coisas deveriam ser outras coisas, e não as mais importantes, né? Então, assim, se eu já tenho a salvação, se eu já tenho o mais importante, não é uma dificuldade financeira, não é um estado de saúde instável, não é um problema familiar que deveria me causar descontentamento o tempo inteiro, né? Até porque isso é passageiro, né? É passageiro. E essa parte que você falou da salvação, isso é eterno, né? É eterno. O consumismo é o quê? Eu acho que é aquela parte que fala, né? A gente tem que buscar as coisas do alto e não as coisas do mundo. O consumismo é buscar as coisas do mundo o tempo inteiro, né? Então, lógico que tem muitas coisas no mundo ótimas, inclusive dadas por Deus, né? Então, adquirir, possuir coisas são ótimas. Inclusive, Deus nos dá tudo isso. Mas isso não é melhor do que o que a gente terá em breve, né? Que é a salvação. Então, quando não é possível ter as coisas deste mundo, por que isso nos tira tanta alegria? Sim. Né? Então, se eu posso ter, bem. Se eu não posso ter, deveria ser bem também. Porque eu já tenho o mais importante. E engraçado, né? Tudo que a gente busca é através de muito dinheiro, muito trabalho, muita luta, muita dificuldade. Só que o bem mais precioso a gente não precisou fazer nada, né? Veio gratuitamente, só mesmo pela graça. E justamente, acho que pra gente não se valer das nossas... Justamente tá na Bíblia, né? Pra gente não ter mérito nenhum nisso. Então, já tá aí a maior prova de que tudo que a gente busca não é ilícito, mas... Nem, como diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, por que essa busca incessante, né? Com o consumismo? E o que a gente vê é o contrário. Em vez do consumismo estar nos preenchendo, ele está nos deixando cada vez mais vazios, né? Porque se você olhar hoje a sociedade, assim, eu fico vendo meus pais falando da época deles. Eles tinham muito menos do que a gente tem hoje. Então, em teoria, a nossa geração era para ser a mais feliz, a mais satisfeita, a mais contente, a mais... E é a geração mais infeliz, mais descontente, mais deprimida, com mais maior problemas número de emocionais, divórcios. maior número de divórcios, maior número de suicídios, depressões, síndromes do pânico.
mas a gente tem tudo. Então a gente tá vendo que não tá funcionando. Então não né? é tudo, não funciona, né? Mas ninguém, assim, a gente até percebe, porque você conversa com as pessoas, muita gente tem essa consciência, mas realmente a gente entrou num automático que eu acho que a gente não sabe mais o caminho de volta. E eu acho que mais que a consciência é a capacidade e a força para fazer um caminho inverso, né, Gabi? Porque às vezes a gente observa uma situação, mas a gente vai sendo levado ali pela correnteza, pelo que todo mundo tá falando. Sim. Ah, não vou pensar nisso agora, não vou tomar uma postura com relação a isso. Sim. Eu acho que a gente precisa também fazer isso, né? Entrar atitude, numa né? ação. Não, eu vou na contramão do que tá. Eu acho que a ação vivido. tá aliada à fé, né? Porque a Sim. gente, muitas vezes, o que nos segura é a falta de fé, né? Você não acredita que vai dar certo sem aquilo. Então, você fica preso naquela falsa segurança de que eu preciso disso. E aí, quando você vê pessoas tomando decisões dessa forma corajosa, você vê, é pela fé. É pela fé. Então, o caminho de volta, ou todos os bons caminhos, é o quê? É buscar a Deus, né? Sim. É Ele que nos dá mesmo essa força. E é lendo a sua palavra que você vai entender que o que nós vivemos pela fé. Então, mas isso tem que ser uma prática e não só uma frase, né? Ah, sim, a gente vive pela fé e por várias outras coisas, né? Que a gente coloca como prioridade. Então, eu sempre falo, né? Todo ano eu falo pro Luiz, não, esse ano eu vou mudar. Esse ano a gente vai ser mais tranquilo, não vamos fazer mais 1 milhão de coisas, não vamos mais aceitar 1 milhão de convites, vamos ficar mais em família e tal. Aí quando você vê, você já tá em dezembro, na correria de compra de presente, de Natal, de festa, de viagem. Acabou o ano e você viveu da mesma forma. Da mesma forma, né? E tudo bem, né? Que bom que tem mais um ano por aí, mas a gente não sabe quando Jesus vai voltar. E nesse tempo todo você está perdendo tempo de buscar as coisas do alto, né? Então, eu assisti uma pregação que falou muito sobre isso. Aquela passagem, né, do rico que guarda tudo, vai lá, faz tudo maravilhosamente bem, guarda todas as suas riquezas. Agora eu posso descansar. E aí o Senhor leva, no mesmo dia, né? Toma a sua vida. Então, assim, tudo bem, né? É aquela questão, a prudência, o planejamento não é pecado, mas viver em função disso, você não sabe quantos dias você ainda tem aqui. Deus não vai te avisar disso. Mas o dia que Ele te chamar, o que você fez aqui com esse bem tão precioso que é a vida, né? Acho que tem outra coisa também, Gabizinha, que pega muito, que é a questão da nossa preocupação com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer, né? Às vezes a gente tem convicção que aquilo é o melhor pra gente, mas a gente não tem coragem de sustentar aquilo porque a gente fica buscando apoio. Sim. E às vezes esse apoio não vai vir porque aquilo que Deus coloca no seu coração, às vezes Ele coloca no seu coração, né? E às vezes é até uma prova de fé, eu acho, né? Pra ver se você tá firme mesmo naquilo ou se você quer mesmo é aprovação alheia, né? Nisso eu caio em tentação. Nisso eu peco, porque a opinião alheia mexe comigo nesse sentido. Comigo mexe também. Comigo. Então, assim, nesse assunto mesmo, né? Dessa vontade de me dedicar mais nesse momento, exclusivamente à minha família. E passa pela nossa cabeça o tempo inteiro. Ai, mas o que vão falar? Mas o que vão pensar? Mas, nossa, olha só que ela vai abrir mão. Olha, vão falar, nossa, que louca, ela jogou tudo isso fora. Gente, mas não é minha responsabilidade. Vão me julgar como, vamos pensar como. Às vezes não é dessa forma tão malignazinha na cabeça, mas sutilmente os pensamentos vêm sem você querer, né? E até você começa a conversar com um, com o outro, pra ver se as pessoas te aprovam. Mas é o que você falou, muitas vezes não, as pessoas não vão te aprovar. E aí, por conta disso, a gente se intimida. E não faz, e não toma a coragem, né? E quando, na verdade, às vezes, Deus deseja nos usar para arrastar outras pessoas pelo nosso exemplo, né? Quando a gente pensa na história de Neemias, né? Ele está muito longe e ele recebe a notícia que a sua cidade, o seu povo, está tudo devastado. Ele volta sozinho ali, começa a falar para as pessoas. Muito tempo ele não fala e depois ele começa a falar, começa a fazer. Vem ali as pessoas tentando desencorajar, mas através do exemplo dele, várias outras pessoas foram, né? Através dele, depois Esdras vem reconstruir o templo, vem trazer a palavra. Então, a gente percebe que também, às vezes, é isso, né? Nós precisamos entender que aquilo que Deus quer da gente, às vezes, é da gente. É com a gente, né? Exato. E a sua vida é diferente da minha, que é diferente da do outro. Então, assim,
Ah, mas tá vendo? Ela faz dessa forma, você também pode conseguir. Então, mas é o que você tá falando. Cada um tem um chamado, né? Deus tem um chamado para cada um. E eu acho que nesse sentido também da mulher, nesse ponto, eu acho que o chamado para as coisas da família, para os assuntos do lar, eu acho que é um chamado para todas. Não é um chamado para você, para mim. Isso não quer dizer que você não possa ter uma ocupação fora de casa. Uma coisa, eu acho que não impede a outra. Mas a gente tem que se alegrar com a maneira como Deus nos desenhou. Ele desenhou a mulher de um jeito, com suas... E pensou em funções para ela. Desenhou o homem de outro jeito e pensou em outras funções para ele. Então, assim, por que não se alegrar disso? Falar, nossa, olha que especial, Deus criou isso aqui para mim. E são fases, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? Sim. O Thiago vai crescer. Vai crescer. Né? Mas aí as pessoas falam assim, mas ele vai crescer, aí você vai ter perdido tempo. Será? Aí né? você fala, mas não é perder tempo. Exato. Você tá aproveitando esse tempo, você vivendo esse tempo. E depois vai vir outro tempo. E você é prova disso, né, Gabi? Você falando da sua experiência com a sua mãe, dela ter esse olhar, dela ter esse tempo de te aconselhar, de trabalhar essas questões. Será que se ela corresse tanto, Teria tido. ela teria isso, né? Eu acho que boa parte também desse meu desejo de ter essa dedicação mais, né, assim, mais exclusiva, mais atenciosa, é de ter tido isso, né? Porque quando você... eu acho que as duas coisas geram esse sentimento. A ausência total, e aí você fala, eu não tive, eu quero dar, ou o contrário, eu tive, eu sei o quanto isso é bom e eu quero reproduzir. Então, o meu caso, graças a Deus, é esse. Eu tive essa atenção, eu tive essa presença da minha mãe na minha vida e eu sei a diferença que isso faz, né? Então, assim, eu não estou dizendo que existam outras situações que vai ser um fracasso. Não é isso. Mas, assim, o quanto é especial você ter a sua mãe ali ao seu lado, atenta aos detalhes, porque o tempo de qualidade é importante, mas ele não resolve todas as questões, né? Assim, 3 horas do dia dá para fazer muita coisa, mas não dá para fazer todas as coisas, né? Tem muitas questões de uma criança que aconteceu às 2 horas da tarde, não às 7 horas da noite. E quem estava às 2 horas da tarde com você para te dar essa atenção, para te resolver esse ponto? Então, esse eu acho que é o ponto-chave da coisa. O tempo de qualidade é importante, mas a quantidade também importa, né? Porque a gente está na era do tempo de qualidade, claro. Às vezes, as pessoas fazem de muitas horas inúteis e alguém vai lá e faz de poucas horas algo útil. Tudo bem. Mas criação de filho é complicado você fazer em tão poucas horas, né? Eu tenho só 11 meses nessa tarefa e eu já vi que, às vezes, você não faz nada em poucas horas. Às vezes, eu vou colocar o Thiago para dormir e eu gasto 1 hora. Se eu só tivesse 2 horas do dia com ele, 1 hora teria sido só para fazer ele dormir. A outra 1 hora eu estava fazendo janta, colocando a mesa. O que eu ia fazer nessas 2 horas? Como transformar 2 horas em qualidade? Não sou mágica, né? Então, faz sim a diferença. E eu acho, assim, por ter vivido isso, que isso fez muita diferença. Eu vivi muitas colegas, às vezes, passando por questões que eu não passei. E eu acho que isso teve a ver, sim, com a minha criação, com a segurança que eu tinha dentro da minha casa. Sim, e eu amo a sabedoria bíblica, né? Que há tempo para todas as coisas, né? Então, você trabalhou, você conhece o mercado de trabalho, você se formou, Agora, chegou o momento do Thiago, uma fase nova para você. E que também esse desejo de ficar em casa, eu acho que isso também é uma coisa que o Senhor coloca. Nem todas têm esse desejo. Mas se tem esse desejo, eu acho que isso já é algo que o Senhor coloca, né? E aí é uma fase, é um período, daqui a pouco, ok, ele tá maior, eu já sinto que dá, eu quero voltar. Tudo bem. Tá tudo bem, gente. Eu acho que a gente não precisa viver como se tudo tivesse que seguir o mesmo padrão, o mesmo marco, porque nós não somos iguais. As estruturas familiares, né, ali, os esquemas que as famílias vivem também são diferentes. Mas, sem dúvida, essa é a melhor parte. Essa né? é a melhor parte. Poder cuidar daquilo que o Senhor nos deu, porque o Senhor fala que é herança, né? Herança. E você não lida com a herança de qualquer jeito. Uma vez eu acho que foi algum pastor que eu ouvi falando, se você ganhasse uma herança, eu tenho certeza que a maioria largava tudo para ir cuidar da herança. Filhos são heranças e a gente não larga tudo, né? Porque o tudo vem na frente. E uma coisa que você falou do tempo, você já conhece o mercado de trabalho e tal. Meu pai sempre falou isso pra mim, Gá, todo conhecimento que você puder adquirir, adquira, porque é a única coisa que ninguém te tira. Então, assim, você não vai perder tempo parando, porque o conhecimento já tá lá, você já adquiriu. Então, você tem sua profissão, você tem o seu conhecimento.
a gente não deveria se deixar cair nessa propaganda que o mundo faz de que 10 anos parada, quando você voltar você é um inútil. Eu sei que em muitos casos as empresas fazem isso mesmo, né? Mas não existe só, o trabalho não precisa ser só numa empresa. Exato. O mundo mudou. E você pode se reinventar. Exatamente. Se você tem o conhecimento, você pode criar oportunidade, já que não querem mais te dar oportunidade. E eu acho maravilhoso, Gabi, assim, porque todas as vezes que a gente é fiel ao Senhor, Ele nos mostra coisas novas, sabe? Eu me lembro que numa igreja que a gente teve a oportunidade de plantar, uma mulher fez a opção de parar de trabalhar para cuidar do filho, né? E aí, num bazar da igreja, ela falou, Tati, eu não tenho nada, porque eu já doei nos outros bazares, mas eu já sei o que eu vou fazer bolo de fubá para vender. E eu me lembro como se fosse hoje, ela vendeu 12 bolos de fubá. Antes de chegar na igreja, ela morava numa cidade, a igreja era em outra. Então, ela vendeu para as vizinhas mesmo. Ai, Tati, acabei de vender aqui, vou ter que fazer outros para levar para a igreja. E aí, bem nesse período, o marido dela ficou desempregado. Nossa. Então, quando ela levou esses bolos, todo mundo gostou. E todo mundo falou para ela, ô Van, por que você não faz mais bolos? A gente quer comprar, porque não tem conservante, é quentinha, feito na hora, não sei o quê. Ela começou a fazer bolo, se apaixonou, foi pro Paraná fazer aquelas rosas de bolo, aí fazer bolo de vários andares, se apaixonou. Virou. Depois, ela com o marido montou um café na cidade dela. E o período que o marido dela ficou desempregado foi o que sustentou, né? Então, eu vejo assim que uma outra amiga, ela, através do bebê, ela foi aprender a questão da rotina de sono, da higiene do sono do bebê, aquela coisa toda. Sim. E a partir disso, ela quis se tornar consultora para outras mães. Entende? Virou uma nova função. Virou uma nova função e que ela conseguia conciliar com o trabalho. Então, eu acho que muitas vezes a gente precisa se permitir conhecer e viver o novo de Deus também, né? Assim, eu vou ser fiel ao que o Senhor me pede nesse momento e o amanhã Ele vai cuidar. Isso. De uma forma ou de outra. Ou é abrindo uma porta. E outra coisa que eu penso, Gabi, é assim, quem disse que a gente não aprende em casa? Exatamente. Entende? Em casa, a gente aprende sim gerenciar tempo, com o filho ainda mais. A gente aprende rotina. Eu acho que não tem um momento melhor pra gente ter uma rotina organizada do que quando a gente tem filho. Se você não tiver, inclusive, não dá certo. Exatamente. Né? Às vezes a gente luta a vida toda pra ter uma rotina de fazer academia, fazer isso aqui. Não consegue. Vem o filho. Aí você dá um jeito. Né? Eu vejo assim casais na igreja que não conseguia dormir cedo. Aí por causa dos filhos, não, eles têm que estar dormindo 7, 8 horas. Aí todo mundo se adequou. Exatamente. Então eu falo assim, quem disse que a gente não se aprende? Mas não aprende quem também. disse é quem colocou que as tarefas domésticas são menores, né? Como se o ambiente da casa fosse um ambiente emborrecedor, né? desmerecido. Ficar cuidando de casa, né? Assim, a administração do lar requer muita habilidade financeira, estratégica, muita coisa. O bebê tá chorando, você não sabe se é uma febre, se é uma dor de ouvido, você vai pesquisar, você vai ligar, você vai ver. Ele não tá conseguindo dormir, você vai ter que aprender uma nova habilidade. Exatamente. E gente, é tudo isso, tudo né? Isso. Então, quer dizer, se nesse período, se eu parar agora e me dedicar exclusivamente a isso, nossa, eu vou desenvolver várias novas habilidades. Por quê? Porque eu vou ter, como você falou, que enfrentar várias novas situações. Ao passo que se eu continuar só lá no meu emprego e alguém fazendo essa tarefa, eu vou continuar só com aquela habilidade. E aí, quando você volta, que diferencial você tem? Você consegue lidar com a rotina, você consegue lidar com aquilo que não saiu do jeito que você queria, né? E assim, a maternidade, eu acho que é a maior escola de você aprender a se doar, né? Então, assim, só por aí você já tirou a maior lição, né? Então, aprender a se doar, ser menos egoísta, pensar menos em você e mais no outro. Então, eu acho até que as empresas deveriam rever esse ponto de, não contrato mães. Deveria contratar, porque é um profissional ótimo, aprendeu muita coisa, porque tem um olhar mais sensível, né? Tem um olhar mais caridoso, mais solidário. As gestoras mulheres, por que né, fala-se tanto que é importante ter gestoras mulheres? Por isso, porque uma gestora mulher vai entender o momento que você está passando, né? Eu tenho uma gestora mulher, é completamente diferente, eu acho, se eu tivesse um gestor homem, porque ela sabe as dificuldades que eu estou enfrentando, ou ela já teve esse momento. Então, assim, o olhar de uma mulher que já foi mãe, ou uma mulher que
cuida do seu lar, ela tem o seu valor, sim. Sim. Por que a gente tirou esse valor? Pois é. Né? As nossas avós, assim, eu acho engraçado. Antigamente, tudo que você perguntava para uma avó sabia. Tudo que você perguntava. Por quê? Porque era isso. Porque ela aprendia a lidar com essas situações. Não há demérito nessa função. Assim como não há super mérito. Não é melhor que as outras. Sim. Né? Mas por que colocaram isso tão lá embaixo? Não é tão negativo assim. Pelo contrário, né? E a gente está formando o quê? Cuidando, né? Dos filhos. Formando seres humanos. Tem coisa mais importante do que isso, né? E nós cristãos estamos formando cidadãos para o céu, Para o né? céu. Além de para o mundo, principalmente para o céu, né? Coisa linda. E, gente, tem muito prazer nisso, né? Tem. Quando eu termino de lavar minha louça, olha aquela pia Então. limpinha. Aquilo me dá uma alegria, Exato. sabe? Eu gosto, né? De cuidar da casa. E quando eu faço, eu falo, meu Deus, nossa, mas que coisa mais... Você gosta de cuidar de casa? Gente, não é quando eu falo gosto, não tô querendo dizer que... É todo nossa, dia, toda hora, meu Deus, né? é a coisa mais legal que tem é lavar louça. Não, gente, não é isso. Mas a questão é essa, é você ver como é bom ser útil. Como é bom deixar um ambiente agradável. Como é gostoso entrar em casa e tá tudo... em ordem, tudo limpo. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de, olha, Deus não é o Deus do caos, então é gostoso você deixar um ambiente agradável, a sua família ter uma mesa gostosa para comer, uma sala confortável para conversar. Quem não gosta de, você fala assim, eu gosto de roupa bem passada, tá? Ai, pra que passar roupa? Gente, você não gosta de abrir o armário e pegar uma roupa bem passada? Então, assim, são coisas que foram perdendo valor, né? Assim, não, usa sem passar, tudo bem, cada um na sua, mas assim, as pequenas coisas têm valor, sabe? Essas pequenas coisas deixam o dia a dia mais gostoso, né? Mas... Gabi, que conversa gostosa. Passou super rápido. Ai, que delícia. Muito obrigada pela sua presença. Amei. Amei conhecer essa parte da sua mãe. Falou muito ao meu coração. E quer deixar alguma mensagem para quem tá em casa? Meu Deus, deixa eu pensar. Eu acho que a mensagem, Tati, é isso mesmo. É a gente se firmar na palavra. Né? Nós cristãos, a nossa bússola é a palavra, e a gente buscar o contentamento que Deus nos dá mesmo, né? E procurar fazer aquilo que Ele desenhou para nós, cada um com o seu chamado, cada um com a sua história, mas eu acho que quando você busca fazer a vontade de Deus, você não vai ser abandonado, né? Então, assim, se existe uma garantia, é que Deus não recompensa, não tô procurando uma recompensa a mais, tô procurando apenas a certeza de que Ele vai me sustentar por eu estar fazendo aquilo que é da vontade dele. Então, acho que a mensagem é essa, buscar as coisas do alto, buscar seguir a palavra de Deus e ter a verdadeira fé, aquela fé cega que você não ouve o mundo, você foca na promessa de Deus. Amém. E para desenvolver essa fé, a gente precisa de tempo também, precisa de tempo, né? porque a palavra, né, é longa, tem que ter tempo. Gente, que gostoso. Eu espero que esse programa tenha edificado a sua vida. Acho que começo de ano é um bom momento para você pensar: o que está dando certo na minha vida? O que tem gerado dor? O que tem gerado mais descontentamento do que contentamento? E você pode sim seguir uma rota diferente. Colocar diante do Senhor, pedir ajuda, e o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele nos ajuda no dia a dia, no nosso processo de mudança. O seu papel é reconhecer e colocar diante do Senhor: Senhor, isso aqui não está funcionando. Senhor, isso aqui está pesado. Senhor, eu não estou conseguindo me libertar disso porque estou presa na opinião, na falta de fé. E Ele vai te ajudar nessa sequência. O que nós precisamos lembrar que a palavra de Deus é que transforma. É a palavra de Deus que é o norte da nossa vida e que irá sustentar os nossos filhos. Então isso deve ser prioridade. Nas coisas primárias, firmeza. Nas coisas secundárias, gente, a gente tem que ter tolerância. Então o que é primário? Sua família é primário. O ensino da palavra de Deus em casa é primário. Ensinar seus filhos no temor do Senhor, isso é primário. Se eles vão ter a melhor escola, a melhor roupa, isso é secundário. Tá bom, gente? Deus abençoe. Até a próxima semana. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com